You make sure Brazil wins. Go! Stupid bar! Os Simpsons, uma popular sitcom animada, tem entretido o público por décadas. Além de seu humor e personagens cativantes, o programa também ganhou uma reputação por sua habilidade em prever eventos futuros. Hoje, estamos revelando nossas 15 previsões mais surpreendentes de Os Simpsons que se concretizaram. Junte-se a nós enquanto revisitamos momentos em que essa icônica série animada surpreendeu a todos ao antecipar o futuro. Compartilhe seus pensamentos sobre quais previsões mais o surpreenderam nos comentários abaixo. Número 15. O Peixe de Três Olhos. Se você é fã de Os Simpsons, provavelmente já ouviu falar do Blink, o infame peixe de três olhos que fica perto da usina nuclear onde Homer Simpson trabalha. Blink fez sua primeira aparição na segunda temporada do programa, quando Bart conseguiu pescá-lo no rio próximo à usina nuclear de Springfield. Bem, parece que os Simpsons previram outro evento da vida real. Em 2021, pescadores em Córdoba, Argentina, capturaram um peixe-lobo de três olhos em um reservatório conectado a uma usina nuclear local. Relatos locais sugerem que as pessoas que pescam na área estavam cada vez mais preocupadas com a poluição potencial, causando mutações prejudiciais na vida aquática. Descobrir um peixe com um olho extra é definitivamente motivo de preocupação. Os pescadores entregaram sua captura em comum às autoridades locais para testes, mas infelizmente não houve muitas informações de acompanhamento sobre o que levou o peixe a sofrer uma mutação tão peculiar. Isso nos faz questionar se talvez seja uma boa ideia reconsiderar a pesca em proximidade a locais de despejo nuclear, apenas para garantir a segurança. Número 14. Tomaco. Todos sabemos que a paixão de Homer por aventuras estranhas muitas vezes leva a resultados hilários e inesperados. No episódio Hey Doug, a fascinação de Homer pela agricultura toma um rumo bizarro quando ele acidentalmente cria uma planta híbrida chamada tomaco, usando resíduos nucleares da usina. Essa planta, uma mistura de tomate e tabaco, desperta o espírito empreendedor de Homer, mas a desaprovação de sua família cria tensão dentro do lar. Em um paralelo um tanto sinistro com o tomaco de Homer, frutas e vegetais deformados e incomuns surgiram perto da usina nuclear Fukushima Daiichi após um desastre nuclear. Essas culturas mutantes tinham uma semelhança impressionante com a criação de Homer. Ao contrário de Os Simpsons, ninguém tentou lucrar com essas mutações da vida real. A desventura de Homer destaca como suas ideias malucas podem mexer com a dinâmica familiar. Enquanto isso, o desastre em Fukushima nos faz refletir sobre as sérias consequências de desastres ambientais em nossa comida. É um lembrete para ficarmos de olho em como tratamos nosso planeta e no que isso pode significar para o que vai parar em nossos pratos. Número 13. Tragédia com o submersível Ocean Gate. Em um recente e estranho giro da realidade imitando a ficção, a habilidade incomum de Os Simpsons em prever eventos futuros deixou os fãs atônitos. O desaparecimento, em 2023, de um submersível Ocean Gate transportando 5 passageiros ecoa de maneira assustadora uma cena do episódio de 2006, Quem é o Pai do Homer? No episódio, Homer embarca em uma aventura subaquática em um submersível para buscar tesouros afundados com um homem que ele acredita ser seu pai biológico perdido há muito tempo. Ei, pessoal, encontramos o tesouro. Quando eu chegar à costa, levarei direto para... No entanto, o submersível de Homer fica preso em corais. Seus níveis de oxigênio começam a diminuir, ele perde a consciência e acorda dias depois em um hospital. Embora não seja uma previsão exata, as semelhanças entre esse evento fictício e a real tragédia do submersível Ocean Gate são impressionantes. A tragédia na vida real aconteceu quando a Ocean Gate
perdeu contato com seu submersível, que transportava 5 passageiros em uma expedição para explorar o Titanic afundado. O submersível estava equipado com 96 horas de oxigênio e partiu em sua jornada em 19 de junho. No entanto, ele implodiu, matando todos a bordo. O desaparecimento do submersível gerou uma conversa global sobre regulamentações e protocolos de segurança para expedições subaquáticas, destacando a necessidade de medidas mais rigorosas para garantir a segurança daqueles que se aventuram nas profundezas do oceano. Número 12. A casa inteligente. A tecnologia evoluiu desde que os Simpsons exibiram o episódio Casa na Árvore do Terror 10 pela primeira vez. Nesse episódio em particular, Marge atualiza sua casa para Ultra House 300, uma casa inteligente com inteligência artificial que visa atender a todas as necessidades da família. Mesmo que Marge escolha Pierce Brosnan para a voz, há uma rápida participação de Matthew Perry dizendo: "Eu poderia ser mais uma casa?" A Ultra House 300 se torna autoconsciente, causando algum caos. A casa inteligente logo se apaixona por Marge e tenta eliminar Homer por ciúmes, mas o plano falha e, como punição, ela acaba nas mãos de Patty e Selma. Avance alguns anos até hoje e imagine ter uma voz em sua casa lembrando você de compromissos, adicionando itens à sua lista de compras e curtindo suas músicas favoritas quando você entra. Isso não é mais ficção, é uma conveniência da vida real adotada por pessoas em todo o mundo. Os Simpsons podem ter brincado com isso, mas agora faz parte de nossas vidas cotidianas cheias de tecnologia. Número 11. Roubo de gordura de cozinha. O que seria de um episódio de Os Simpsons sem um dos planos de enriquecimento de Homer, não é mesmo? Nos bons e velhos tempos do programa, Homer tinha esquemas de como vender açúcar de porta em porta, fazer crianças pagarem para pular na cama elástica da família e cobrar uma taxa absurda para as crianças do bairro se sentarem no elefante de Bart, Stampy. No episódio A Banha do Baile, da 10ª temporada, Homer nos surpreende com um novo esquema: roubar gordura de cozinha de restaurantes e vendê-la por dinheiro. Avance para 2013 e adivinhe só, um cara em Nova York foi realmente pego fazendo a mesma coisa, sifonando gordura de cozinha para lucrar. Aparentemente, esse esquema existe há um tempo e não está indo embora tão cedo. Por quê? Porque o óleo de cozinha usado, também conhecido como yellow grease, é uma mercadoria valiosa para o biodiesel, um biocombustível muito procurado. Aguarde, há mais. Com a febre do biocombustível atingindo novas alturas, as pessoas estão agarrando o óleo de cozinha usado como se não houvesse amanhã. Dizem que cerca de 75 milhões de dólares em gordura são roubados anualmente. Homer pode não ser a fonte confiável para conselhos financeiros, mas não se pode negar que, às vezes, os Simpsons preveem o futuro, especialmente quando envolve Homer e seus loucos esquemas de enriquecimento. Número 10. Relógios inteligentes. Há cerca de 30 anos, a ideia de relógios inteligentes estava longe da mente das pessoas. No entanto, deixe para os Simpsons fazerem uma previsão certeira sobre essa evolução tecnológica. No episódio O Casamento de Lisa, Hugh tenta propor casamento a Lisa usando um smartwatch com o qual ele fala. É bastante divertido, especialmente considerando o quão precisa foi essa previsão. Enquanto o episódio tinha outras piadas sobre tecnologia futurista, foi a parte do smartwatch que realmente acertou. Agora, vamos falar sobre a realidade. O primeiro smartwatch com recursos de comando de voz chegou ao mercado em 2013, cortesia de uma empresa chamada Martian Watches, sediada em Irvine, Califórnia. Eles orgulhosamente o apelidaram de o primeiro relógio com comando de voz do mundo. O que você podia fazer com ele? Bem, conectá-lo ao seu iPhone ou dispositivo Android via Bluetooth e pronto. Você podia fazer chamadas, ditar mensagens, anotar notas e mais. Imagine a empolgação na época.
De repente, seu relógio não era apenas para contar o tempo, era um mini assistente pessoal preso ao seu pulso. A conveniência foi revolucionária. Os relógios da Martian abriram caminho para a febre dos smartwatches que vemos hoje. Sua inovação iniciou uma tendência que transformou esses gadgets antes fictícios em um item essencial do dia a dia. Quem imaginaria que uma previsão de desenho animado se tornaria uma realidade tão concreta? Então, da próxima vez que você olhar para o seu smartwatch, lembre-se de que nem sempre foi assim. Os Simpsons tiveram um pressentimento futurista e agora vivemos em um mundo onde falar com o pulso não é apenas para agentes secretos em filmes, é para todos. A jornada da fantasia animada para a realidade tecnológica é algo incrível, não é? Número 9. Previsão da pandemia. Uma previsão que tocou todos os cantos do globo, afetando diretamente ou indiretamente a todos, foi um período na história que abalou o mundo, com bilhões enfrentando lockdowns e milhões sucumbindo a um vírus cuja origem ainda nos intriga. Anos antes, os Simpsons, em uma surpreendente reviravolta de habilidade preditiva, transmitiram um episódio apresentando uma gripe de origem estrangeira causando estragos em Springfield, conhecida como a gripe de Osaka. Ela surgiu após o envio de produtos do Japão, levando médicos a receitar repouso devido à ausência de um tratamento imediato. Curiosamente, a gripe fica em segundo plano na trama do episódio, focando na injusta prisão de Marge por suposto furto em uma loja. Em retrospecto, os fãs notaram paralelos impressionantes entre a gripe retratada e o vírus que o episódio prenunciou, incluindo a origem estrangeira do vírus, a rápida disseminação e a ausência de uma vacina, espelhando de maneira assustadora o cenário do mundo real que se desenrolou. No entanto, em março de 2020, Bill Oakley, co-roteirista do episódio, desmentiu as especulações ligando a gripe animada à pandemia. Ele esclareceu que a inspiração por trás da gripe de Osaka foi tirada da gripe de Hong Kong de 1968, refutando qualquer previsão intencional da situação. Essa revelação de um dos criadores do episódio destaca a natureza coincidente das semelhanças. Enquanto a habilidade de Os Simpsons em prever eventos futuros é frequentemente celebrada, neste caso, parece ser um caso de arte imitando inadvertidamente a vida. Número 8. Corrupção na FIFA. O mundo do futebol foi abalado em 2015 por um escândalo que expôs o lado sombrio da Federação Internacional de Futebol, FIFA, a organização que governa o esporte. Em maio de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou vários funcionários da FIFA por acusações de associação criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As alegações centraram-se em subornos e corrupção na concessão dos direitos de sede para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O escândalo enviou ondas de choque pelo mundo do futebol, levando à renúncia do presidente da FIFA, Joseph Blatter, e a uma série de reformas destinadas a limpar a organização. No ano anterior, um episódio de Os Simpsons havia previsto o escândalo. O episódio intitulado Você Não Precisa Viver Como um Árbitro mostrava Homer Simpson assumindo o papel de árbitro em um jogo da Copa do Mundo da FIFA devido à escassez de árbitros devido à corrupção. Apesar de sua falta de experiência, Homer decide ser justo e imparcial, resultando em uma vitória inesperada para a Alemanha. Num giro do destino, a Alemanha emergiu vitoriosa na Copa do Mundo de 2014, derrotando a Argentina na final. Então, aí está, um episódio de Os Simpsons sugerindo malfeitos na FIFA e alguns meses depois, o escândalo real da FIFA estampa as manchetes. É um estranho cruzamento entre ficção e realidade, nos fazendo pensar se os roteiristas de Os Simpsons têm algum tipo de talento clarividente quando se trata de prever reviravoltas no mundo dos esportes. Número 7. Escândalo da carne de cavalo.
Se você é fã de Os Simpsons, sabe que a escola primária de Springfield é famosa por muitas coisas e a cantina comandada pela cozinheira Doris leva a melhor. O programa adora fazer piadas sobre escolas com orçamento limitado e suas questionáveis refeições, com piadas sobre refeições feitas de animais de circo e tapetes velhos de ginásio. Acredite ou não, uma dessas piadas sobre almoços se tornou realidade. No episódio A Canção do Doce e Perigoso Seymour Skinner, Doris é flagrada preparando o almoço a partir de um barril rotulado como partes sortidas de cavalo, agora com mais testículos. Essa cena, que foi ao ar em 1994, ganharia uma qualidade profética em 2013, quando um grande escândalo de carne de cavalo eclodiu na Europa. Na época, a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda começou a testar produtos de carne bovina em busca de DNA de outras espécies que não fossem declaradas. Para a surpresa deles, encontraram DNA de cavalo em mais de 1/3 das amostras de hambúrgueres que testaram, e DNA de porco em 85%. Até um hambúrguer de carne bovina da Tesco acabou sendo 29% cavalo. Foi um choque porque, até então, ninguém se incomodava em verificar a presença de carne de cavalo em produtos de carne bovina. Relatos variam sobre se a agência irlandesa tropeçou nisso durante verificações aleatórias ou se receberam uma denúncia. Independentemente disso, as descobertas foram tão sérias que a Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido instou a indústria a verificar todos os produtos de carne bovina quanto à presença de carne de cavalo. A bomba explodiu quando testes revelaram que lasanhas congeladas e espaguetes à bolonhesa vendidos por Tesco, Aldi e Fis continham até 100% de carne de cavalo. O culpado? Uma empresa francesa chamada Spenghero, produzindo refeições de carne bovina baratas para supermercados em 16 países. Ninguém sabe exatamente quanto tempo isso vinha acontecendo, mas estima-se que milhões de pessoas tenham comido carne de cavalo sem saber. O escândalo viralizou, levando à retirada de milhões de hambúrgueres em toda a Europa. Foi uma extravagância de fraude alimentar, apelidada de maior do século XIX. Até David Cameron prometeu fazer tudo o possível para consertar a bagunça. Os Simpsons, prevendo essa reviravolta bizarra de eventos, agora isso é uma reviravolta. Quem imaginaria que um programa animado poderia antecipar o maior escândalo alimentar de nosso tempo? Número 6. Turismo espacial e o voo de Richard Branson. O episódio Homer Astronauta é amado pelos fãs por apresentar as participações especiais de Buzz Aldrin e James Taylor. Eles vão ajustar os instrumentos, cuidado, eles estão amassados. Eu vou resolver isso. Neste episódio, a NASA decide aumentar suas audiências enviando um cara comum, Homer, para o espaço, tornando-o o primeiro humano comum no espaço. Hoje, a ideia de pessoas comuns viajando para o espaço não é mais apenas uma fantasia futurista. Para todas as crianças lá embaixo, eu era uma vez uma criança com um sonho olhando para as estrelas. Programas espaciais civis surgiram, oferecendo AOS clientes pagantes a oportunidade de realizar seus sonhos de voos espaciais, dando origem ao termo turismo espacial. O primeiro turista espacial foi Dennis Tito, um engenheiro aeroespacial e analista financeiro americano, que em 2001, aos 60 anos, pagou à Rússia $20 milhões para voar a bordo de uma nave Soyuz até a Estação Espacial Internacional. Desde então, vários outros civis seguiram seus passos, embarcando em jornadas espaciais exatamente 2 décadas após o voo pioneiro de Tito. Em 2021, a SpaceX, uma agência espacial privada de propriedade de Elon Musk, lançou com sucesso a primeira missão totalmente civil para o espaço. Essa realização notável marcou um marco significativo na democratização das viagens espaciais. Em 2021, o bilionário britânico Richard Branson completou com sucesso um voo espacial suborbital
alcançando a borda do espaço e retornando em segurança a bordo de seu avião-foguete Virgin Galactic. Essa conquista monumental cimentou o status de Branson como a primeira pessoa a cruzar a fronteira final em uma nave projetada e construída por sua própria empresa. E estaremos indo para o espaço. Curiosamente, uma cena do episódio A Guerra da Arte, que foi ao ar em 2014, guarda uma semelhança assustadora com as imagens de Branson flutuando sem peso dentro de seu foguete. A cena retrata uma versão animada de Branson flutuando a bordo de uma nave espacial. Essa semelhança impressionante entre a cena animada e as imagens da vida real provocou um zumbido generalizado nas redes sociais, destacando a habilidade incrível de Os Simpsons de prever eventos futuros. À medida que a exploração espacial se torna mais acessível, a linha entre ficção e realidade continua a se dissipar, tornando cada nova missão espacial um evento notável celebrado por fãs e pelo público em geral. A jornada de uma aventura espacial de desenho animado para o turismo espacial real marca uma mudança notável em nossa percepção do que antes era considerado a fronteira final. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Os Simpsons têm uma longa história de prever o futuro. Algumas de suas previsões são gerais e podem ser consideradas coincidências, mas outras são mais específicas e se concretizaram em detalhes surpreendentes. A visão de Os Simpsons sobre o Ocean Gate Titan é um bom exemplo de sua capacidade de prever o futuro, com o Ocean Gate Titan sendo um submersível da vida real usado para explorar o naufrágio do Titanic. É notável que Os Simpsons anteciparam um incidente envolvendo um submersível semelhante ao Ocean Gate Titan há mais de 15 anos. No geral, a habilidade do programa de prever o futuro é um mistério. Você acredita que a capacidade de Os Simpsons de prever o futuro é devido à sátira, conhecimento interno ou algo completamente diferente? Número 5. Revelando a Matrix. Em um momento rápido e fácil de perder no episódio de 2004 de Os Simpsons, intitulado O Ziff Veio Jantar, pode-se ver um pôster com a frase A Matrix Christmas Coming Soon, atrás de Homer, do lado de fora de um teatro. O pôster apresenta uma imagem de Neo, o popular personagem do filme Matrix, usando um chapéu de Natal. O primeiro filme Matrix foi lançado em 1999 e o pôster no episódio de Os Simpsons parece prever o lançamento de Matrix Ressurreição em 2001, bem a tempo do Natal. Embora o personagem Neo de Keanu Reeves não tenha usado um chapéu de Natal no filme, a coincidência não passou despercebida pelos fãs, gerando especulações sobre uma possível conexão entre o pôster do episódio de Os Simpsons e o filme real. Número 4. Previsão do 11 de setembro. No episódio de 1997 de Os Simpsons, intitulado A Cidade de Nova York versus Homer Simpson, há uma cena em que um folheto mostra $9 com as torres gêmeas ao fundo. Algumas pessoas acreditam que essa cena é uma previsão dos ataques terroristas de 11 de setembro. Apontam para o preço do bilhete de ônibus de $9 e as torres gêmeas formando o número 11, sugerindo uma conexão com os ataques que ocorreram 4 anos depois, em 2001. No entanto, os criadores de Os Simpsons negaram que a cena seja uma previsão, afirmando que o preço de $9 foi escolhido para humor, e as torres gêmeas estão incluídas porque são um marco de Nova York. Número 3. Ataque de Tigre Branco. Os Simpsons têm uma história notável de prever com precisão eventos futuros, e um dos exemplos mais perturbadores e bizarros envolve a famosa dupla de Las Vegas, Siegfried e Roy, que se apresentava com grandes felinos ao longo de seus 50 anos de carreira.
Siegfried e Roy hipnotizaram audiências com suas grandes ilusões e números com animais exóticos, realizando mais de 30 mil shows para 50 milhões de pessoas, gerando mais de $1 bilhão em vendas de ingressos. Suas performances envolvendo tigres suspensos sobre multidões em bolas de discoteca em chamas e elefantes desaparecendo no ar revolucionaram o entretenimento familiar em Las Vegas. Além de sua presença cativante no palco, Siegfried e Roy cultivaram uma vida luxuosa, morando em uma vila de estilo marroquino de $10 milhões chamada Jungle Palace, completa com alto-falantes selados que tocavam música de marcha alemã. Além disso, possuíam uma vasta propriedade de 100 acres chamada Little Bavaria. Em 1993, os Simpsons parodiaram Siegfried e Roy em um episódio intitulado Como Aprendi a Gostar do Jogo Legalizado. O episódio retrata Springfield legalizando o jogo, levando à abertura de um cassino onde os mágicos alemães Gunther e Ernst realizam um número semelhante ao de Siegfried e Roy. Numa reviravolta arrepiante dos acontecimentos, o ato do tigre de Gunther e Ernst em Os Simpsons ataca-os durante a performance, de maneira assustadoramente semelhante ao cenário fictício. Uma década depois, em 2003, durante uma apresentação real, Roy foi atacado por um tigre chamado Manticore. O tigre mordeu Roy pelo pescoço, rompendo sua artéria carótida e causando paralisia parcial no lado esquerdo do corpo. Apesar da gravidade do ataque, Roy insistiu que Manticore não estava o atacando intencionalmente, mantendo que ele havia sofrido um derrame e o tigre estava tentando ajudá-lo. Roy continuou a viver com Manticore até a morte do tigre em 2014. Até hoje, as circunstâncias exatas do ataque de Roy permanecem obscuras. O incidente levou ao encerramento do show de Siegfried e Roy no Mirage, marcando um fim trágico para uma era extraordinária do entretenimento. Número 2. Estátua de Davi de Michelangelo. A estátua de Davi de Michelangelo destaca-se como uma das esculturas mais renomadas de Florença, celebrada em todo o mundo. O debate sobre sua nudez tem uma longa história, remontando ao século XVI, quando folhas de figueira de metal cobriam suas partes íntimas devido à visão da Igreja Católica sobre a imodéstia. Mesmo nos anos 1990, um episódio de Os Simpsons chamado Comichão, Coçadinha e Marge abordou a discussão em curso sobre a censura da estátua de Davi. O episódio retrata humoristicamente Marge liderando um grupo para censurar o violento desenho animado de televisão Comichão e Coçadinha. Depois de seu sucesso, eles convencem Marge a se juntar a eles na censura de uma próxima exposição da estátua de Davi de Michelangelo em Springfield. Protestadores na cidade fictícia rotulam Davi como uma abominação e imundície. Helen Lovejoy diz a Marge que retrata graficamente partes do corpo humano que, por mais práticas que sejam, são malignas. Embora o episódio pareça absurdo, logo se desenrola na vida real, anos depois. Em julho de 2016, os residentes de São Petersburgo votaram sobre cobrir ou remover uma cópia da estátua exibida em sua cidade. Os Estados Unidos, frequentemente alardeando seu liberalismo, enfrentaram uma situação semelhante em março de 2023, quando uma escola na Flórida causou polêmica ao exibir a estátua, levando à renúncia da diretora Hope Kezia. Os incidentes não pararam por aí. Até Glasgow teve sua parcela de drama de censura em maio de 2023, quando um anúncio de metrô apresentando a estátua de Davi teve que ser censurado devido à sua nudez. O debate sobre a estátua de Davi de Michelangelo provavelmente continuará, refletindo a tensão contínua entre liberdade artística e normas sociais. Número 1. Crise orçamentária de Trump e traje de posse de Harris. A habilidade de Os Simpsons em prever o futuro atingiu uma nota impressionante no episódio de 2000, Bart no Futuro. Aqui,
Bart vislumbra a vida de sua família 30 anos à frente, revelando uma virada surpreendente. Lisa, sua irmã, é agora a presidente. O que é ainda mais surpreendente é que seu antecessor é Donald Trump. O que torna isso mais louco é o quão preciso foi na previsão. No episódio, Lisa fala sobre herdar uma bagunça orçamentária de Trump, avançando para 2021 e, bem, Trump deixou a nação em uma crise orçamentária, como você sabe. Herança de um déficit significativo do presidente Trump, ficamos em terceiro lugar em aumentos de déficit entre todos os presidentes. Mas espere, há mais. No dia da posse de Biden e Harris, o episódio voltou às manchetes. O traje de posse de Lisa no episódio animado espelhava a vestimenta de Kamala Harris, um blazer roxo, blusa roxa e um colar de pérolas. Esse alinhamento inesperado entre ficção e realidade adicionou mais uma camada à reputação de Os Simpsons, como um programa que não apenas diverte, mas também prevê de maneira estranha escolhas políticas e de moda. É como se Os Simpsons tivessem uma bola de cristal ou algo assim. Desde prever presidentes até acertar suas roupas de posse, este programa continua nos surpreendendo com suas habilidades de previsão do futuro. Quem teria imaginado que uma comédia animada poderia ser tão precisa ao refletir o mundo real? Obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo. Curiosidade revelada. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.